Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o GCM Braga. Estamos nessa noite de 16 de fevereiro de 2021. Hoje que seria terça-feira de carnaval, né, meus amigos? E estamos aqui para discutirmos mais uma temática importante para todas as nossas guardas municipais. Então, meus amigos, daqui a pouquinho vamos iniciar, né, com o nosso convidado de hoje a discussão da temática impacto da reforma administrativa para as nossas guardas municipais. Então, vamos só aguardar o nosso convidado chegar. Eu peço até aproveitar a vocês estão nos ouvindo bem, nos vendo e nos ouvindo bem, né? Só peço a vocês para sinalizar se está tudo ok aí, né? Só estamos aguardando o nosso convidado ingressar, que já chegou aqui agora, e vamos iniciarmos ao convite ao mesmo para que possamos ter início essa nossa live, ter o nosso bate-papo nessa nossa live de hoje. Então vamos lá? Bom, já estamos com ele aqui, ao vivo, nosso convidado de hoje, né, para discutirmos essa importante temática. Tá me ouvindo bem aí, companheiro? Tô ouvindo bem, Alan. Tá tudo tranquilo. Pronto, ótimo, maravilha. Então, vamos lá, meus amigos, né? A temática de hoje é impacto da reforma administrativa para as guardas municipais. Como isso pode causar, né, a partir do momento que se a mesma for aprovada, o que pode acontecer, né? E com isso, né, para discutir essa temática, a gente convidou o nosso companheiro, né, Luiz Veste, ele que é guarda civil municipal de Curitiba, a capital do Paraná, né? Integrante também da Sindicato dos Guardas Municipais de Curitiba, né? Não é isso, companheiro? E também integrante da FENAGUARDA, né? A Federação Nacional das Guardas Municipais. Então, meu amigo, antes de iniciarmos essa nossa live de hoje, eu gostaria que você falasse um pouco mais da sua pessoa, quanto tempo de guarda municipal lá em Curitiba, né? Outras questões mais que você considera importantes. Tá bom. Primeiro eu quero agradecer, Alan, pelo convite e dizer, rapaz, que não é fácil numa terça-feira de carnaval a gente discutir um tema tão importante e complexo como esse da reforma administrativa, principalmente para a nossa categoria guarda municipal. Bom, eu me chamo Luiz Vec, já sou guarda municipal há 15 anos aqui no Curitiba e por 2 mandatos estou à frente do sindicato aqui, que é o SIGMU, que é o Sindicato dos Guardas Municipais aqui de Curitiba. E também integro a diretoria da FENAGUARDAS, que é a Federação dos Sindicatos de Guardas Municipais do Brasil. Sou formado em gestão pública e pós-graduado em gerenciamento de cidades. Isso é o básico aí do básico. Muito bom, meu amigo, muito bom. Já gostaria de saudar algumas pessoas aqui presentes, né? Como a companheira Joyce, que estava na live na semana passada com a gente, né? O Fernandes, que é guarda municipal lá, guarda metropolitana de Palmas e Tocantins, né? O Marcinho Lima, a Andréia, aqui presente também, Lia Rocha, também Evânia Amorim, que é guarda municipal lá no interior de São Paulo também, Diego Rodrigues, né? GCM de Santa Luz, Bahia, aqui presente também, o companheiro Geraldo, Ademir, o GCM Alves aqui presente também, né? O Fernando já está dizendo aqui que estou aqui de plantão, no básico, em QAP total, né? Lá em Palmas, Eu vi o Ademir Tocantins. ali, eu quero mandar um abraço para o Ademir, que o Ademir trabalhou comigo antes de eu ser guarda, eu era vendedor de carros na Metrosul aqui no Chevrolet e eu vi o nomezinho dele passar ali. Abraço, Ademir. Muito saudações também para o Ademir, né? A Alessandra Medada aqui também do interior da Bahia, né? De Itaberaba, né? Aqui presente também. Então, vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo, meu amigo, né? A gente quer saber um pouquinho também o que é a FENAGUARDA, né? Então, para a gente começar, né? Antes de a gente ir direto à nossa temática de hoje, eu gostaria que você falasse também um pouquinho, né? O que é a FENAGUARDA, como é que ela foi criada, né? Qual é o objetivo da FENAGUARDA? Isso aí é importante esclarecer para o pessoal que existem muitas pessoas que vivem confundindo bastante a cabeça do pessoal em relação à diferença de associação e entidades sindicais. A FENAGUARDAS, o que ela é? Ela é uma entidade sindical de segundo grau, a nível federal. Né? Ela se deu início em 2017. Nós conseguimos reunir em Brasília 21 ou 22 sindicatos na época,
para tratar sobre essa temática. Tendo em vista, Alan, que desde 88, 89, as outras forças de segurança, os outros operadores de segurança já tinham formado as suas federações e suas confederações. Nós estamos atrasados nessa questão de organização trabalhista, né? E 88, por exemplo, os policiais civis se organizaram com suas federações e já tem hoje uma confederação. Temos também os policiais rodoviários federais, que tem uma federação nacional muito ativa. Temos a federação dos policiais penais hoje, que são chamados assim justamente por conta da luta da federação deles ao longo de 10 anos que a gente acompanhou junto com o presidente Anunciação. Quero mandar um abraço para ele, caso ele venha assistir esse vídeo. Então, assim, a federação ela é uma entidade sindical de segundo grau. Ela se deu início em 2017, numa reunião organizada entre os sindicatos lá em Brasília, na ocasião. Foi um dia inteiro de debate sobre o tema, né? Se cria, se não cria, qual seria o modal, como seria a composição. E o objetivo de uma federação, dentro dessa questão de organização sindical, é justamente planejar, organizar e, principalmente, coordenar os interesses da categoria em âmbito nacional, levando as demandas prioritárias, né, e defendendo e ampliando os direitos de todos os guardas a nível nacional. Tenho que deixar claro também, Alan, que o pessoal muitas vezes liga para o telefone da Fenaguardas e quer se filiar diretamente à federação. Isso não é possível, porque a federação, repito, é uma entidade de segundo grau. Se você quer se filiar, você tem que se filiar ao seu sindicato e cobrar o seu sindicato que se filie à federação, né? Quem sabe num futuro não muito distante, a gente pode ter aí uma confederação, que é o topo da estrutura sindical, para estar tratando dos assuntos. Mas a federação, hoje, ela já tem muito trabalho, vou falar para vocês, e a gente cresceu também muito rápido nesse sentido aí de bastante sindicatos aderirem à questão da organização dessa forma da federação. Não sei se eu fui claro, mas seria isso. Muito bom, né? Essa questão de esclarecer aos nossos companheiros municipais o que vem a ser a Fenaguarda, né? É importantíssimo essa questão, né? Porque a gente já vê a atuação da Fenaguardas, né? Já há um tempinho, né? E é importante esclarecer cada vez mais aos nossos companheiros, e nada melhor com quem faz parte, né, da Fenaguarda para explicar o que é a Fenaguarda, né? E explicando um pouquinho o que é a Fenaguarda, eu gostaria que você pudesse falar também quais ações que vocês estão desenvolvendo no momento, quais ações que vocês já desenvolveram, né? O que já teve de resultado positivo, né? Esqueci de complementar uma situação ali rapidinho, só para complementar, eu já continuo com a sua pergunta. Lá em 2017, quando a gente iniciou o processo de criação da federação, começamos com 21 sindicatos. Desses 21 sindicatos, apenas 6 sindicatos tinham, na época, a questão documental certa para a gente poder ingressar, porque o Ministério do Trabalho, na época, exigia que 5 sindicatos que estivessem regulares com seus registros sindicais poderiam compor a federação. Então, naquela época, a gente compôs com apenas 6 sindicatos para a criação da federação, e hoje, graças a Deus, com o entendimento dos sindicatos e conhecendo mais o trabalho da federação, a gente já tem 15 entidades filiadas, né? Sendo Curitiba, São Paulo, Limeira, Hortolândia, Maranhão, Amazonas, Pará, Ipojuca, Camaragibe, Alagoas, Recife, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Tocantins e Rio Grande do Norte. Então, a gente está com uma ramificação de sindicatos que fazem parte da federação, ramificada em todas as regiões aí do Brasil. E aí, respondendo a sua pergunta, Alan, desde o início da criação da federação, da Fenaguardas, a gente vem trabalhando e coordenando aquele trabalho que tem que ser realizado em Brasília de uma forma mais planejada e mais coordenada. O trabalho em Brasília não é barato, né? A gente percebeu isso já nas primeiras viagens que a gente fez em 2017 e mesmo em 2018, tentando organizar a casa, e percebeu que lá o custo, Brasília, por ser o Distrito Federal, é uma cidade cara, né? O Distrito Federal é caro. Um prato feito lá por menos de R$40 é difícil vocês acharem. E também a questão da logística, né? Imagine a gente vai com 4 ou 5 diretores de sindicato para pagar hotel e ficar lá uma semana correndo atrás de PEC, correndo atrás de projeto de lei.
correndo atrás de alterações de estatutos. Então, a gente teve que fazer o quê? A gente locou um apartamento funcional lá em Brasília, disponível para todos os diretores da FenaGuarda, justamente para não ficar sem guarda lá em Brasília. Então, assim, a gente consegue, ao longo, desde 2018 até hoje, manter sempre guarda municipal lá, fazendo lobby com os deputados federais, fazendo lobby com os senadores, para todos os assuntos que dizem respeito à nossa categoria. Uma das ações muito importantes que a FenaGuarda promoveu em Brasília, que está sendo um divisor de águas para a gente, guardas municipais do Brasil, foi a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Guardas Municipais, né? Nós criamos uma frente parlamentar lá, fizemos um coquetel, chamamos os 316 deputados e assinaram para fazer parte dessa frente parlamentar e colocamos um deputado que sempre defendeu a causa das guardas municipais, como também defendeu e ajudou os agentes penitenciários a se transformar em polícias penais, que é o deputado de Minas Gerais, o Lincoln Portela. Então, o Lincoln Portela hoje, ele é o presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Guardas Municipais, e a gente também ramificou em regiões, né? Então, tem o coordenador da Frente Parlamentar da região Sul, tem da região Nordeste, da região Norte, da região Centro-Oeste, e isso facilita muito, porque através da frente parlamentar nós conseguimos agendas mais prioritárias e conseguimos também propor emendas, propor leis. Isso foi um divisor de águas para a federação nesse sentido aí. Muito bom, meu amigo, muito bom. Essa questão mesmo que você falou sobre o custo na Brasília, né, para a gente estar lá sempre, eu percebi isso há um tempinho atrás, né? Eu também sempre busco essa questão de estar tentando fazer a minha parte, né, para tentar defender a categoria, né? E algumas vezes em Brasília eu percebi o quanto é caro estarmos lá em Brasília, né? Aí, infelizmente, falou assim, pô, infelizmente eu não tenho condição de estar lá em Brasília, mas na medida do possível, a gente vai tentar apoiar os companheiros que podem estar lá com mais frequência, né? Em termos de associação, sindicatos, né? De entidades, para poder estar lá tentando nos representar na medida do possível. Né? Então, eu percebi essa questão do custo já há um tempinho, né? Por isso eu fiquei assim, eu vou... Já diante ao vivo e a cores, você já está convocado a ajudar a FenaGuardas lá em Brasília. Nós vamos disponibilizar o apartamento para quando você precisar também nas questões das guardas municipais. E é importante ter um representante da Bahia. A Bahia é um estado muito importante, com cerca de 17 mil guardas municipais no estado todo. E a gente sentia falta de alguém que pudesse estar nos orientando, também orientando a federação, já que a gente ainda não tem o sindicato aí da Bahia afiliado à federação. É importante ter uma pessoa, né, um guarda municipal da Bahia, da capital, para estar orientando a gente no que a gente precisa também para ajudar o Estado, que é tão importante aí para as guardas municipais. Pois é, meu amigo. Eu agradeço muito, muito, muito por esse convite. Né? E com certeza a gente aceita, né, aceita esse convite e vamos tentar fazer o possível, né, para poder ajudar dentro das nossas possibilidades também a nossa categoria e levar também as demandas, né, que existem no nosso estado também, para poder estar discutindo. Né? Saudar mais algumas pessoas aqui presentes, como o Geraldo, né, de Santa Inês, Bahia, a Aninha, de Centro-Sé, Alfa Modas, que sempre nos acompanha também, a Aline Monteiro, de lá de Portugal, que sempre nos acompanha também, a Aline, companheira nossa, amiga, o Pai Timbal Alagoinhas também, Joel Marques, né, do estado do Rio de Janeiro, que sempre nos acompanha também, Alberto GCM, né, o companheiro Sérgio Mário, também lá do Rio Grande do Norte, que sempre nos acompanha, né, de Natal, né, ele até colocou aqui. O companheiro Manuel Messias, ele até escreve aqui, a unificação da defesa dos interesses das guardas municipais é fundamental. E é preciso organizar e focar as nossas demandas a nível nacional. Com certeza, meu amigo. Com certeza, é por aí mesmo, né, essa questão. Saudar nossa companheira inspetora Amado também, aqui da Guarda Municipal do Vale de Freitas, né? Rosendo, Chagas também, lá do Rio Grande do Norte, sempre nos acompanha. Companheira Andréia, aqui de Itaberaba, Bahia. Então, meu amigo, vamos tentar falar um pouco mais sobre essa questão da reforma, né? Dessa tal reforma administrativa. Posso só concluir em relação à federação? Sim, rapidinho? Sim, jogue duro. Você fez uma pergunta para mim ali. Em 2020 foi um ano atípico por conta da pandemia. A gente mudou a estratégia da luta em Brasília por os parlamentares ficarem em casa fazendo home office. Então a gente dividiu a FenaGuardas em questões regionais.
passamos os e-mails e telefone dos deputados de cada região para poder fazer esse trabalho mais regionalizado, né, por conta da pandemia. Dessa forma, a gente não perdeu o contato dos parlamentares e a gente sempre mostrou ativo nas lutas. E agora, já no início de 2021, a federação estava com uma agenda bem agitada. Tivemos com o senador Marcos Duval, que é relator da lei que altera o Estatuto do Desarmamento. Isso a gente já havia conseguido várias alterações lá na Câmara dos Deputados, através do antigo relator, né? E agora, com o Marcos Duval sendo o novo relator do Senado, ele falou que vai incluir novamente, né, as pautas da Guarda Municipal, que são aquelas porte por prerrogativa de missão, porte para GM aposentado, porte nacional, e acabar com aquele critério populacional para o uso das armas, né, dos guardas. Hoje, do jeito que está, muito perigoso para as guardas com menos de 500 mil habitantes. Se permanecer do jeito que está, as guardas com menos de 500 mil habitantes podem perder o porte de arma. A gente deixou isso claro para o senador, e o senador entendeu e vai fazer alteração, né? Então, isso aí já é um bom avanço. É um bom avanço que a gente vai ter. E a gente também realizou uma reunião com o núcleo duro do Ministério da Justiça e do Senasp, né? Rapidinho, só para encerrar o assunto do Senaguardas, para a gente entrar no tema mais importante, a gente colocou lá a defesa dos guardas das carreiras típicas de Estado, que a gente vai conversar agora, da PEC 32. A gente falou sobre a PEC 133 e a PLC 245, que fala sobre a nossa aposentadoria. A gente falou do apoio à PEC 275, que é aquela inclusão dos guardas no rol do caput 144, alteração do Estatuto do Desarmamento, repasse de recursos federais para projetos de segurança pública no âmbito do município, aumento na quantidade de guardas junto ao Ministério da Justiça e junto ao Senasp, que diminuiu com o antigo diretor do Senasp, e também a diminuição de impostos para aquisição de equipamento para as guardas municipais, a redução do IPI, né, que as pessoas já têm. Muito bom. E uma coisa que deixou a gente preocupado nessa conversa com esse núcleo duro, nós colocamos na fala, a gente colocou que os guardas municipais já somam mais de 1.000 municípios, 1.500 do Brasil. E o Coronel Pains, que é o diretor-geral do Senasp, ele falou, pois é, então creio que há uma falta de interesse dos guardas municipais, porque para mim aqui só consta 247 entidades guardas municipais devidamente cadastradas dentro do nosso programa aqui. Então, um puxão de orelha aí para os guardas municipais, para os comandantes de guardas municipais, acessem lá a página do Senasp e cadastrem-se para a gente mostrar que realmente a gente tem todas essas guardas municipais do Brasil. Porque senão não vale... Rapaz, você falando dessa questão mesmo, do questão do cadastro lá, eu fico lembrando, né? Porque eu fiquei tanto pedindo aos companheiros aqui, principalmente do estado da Bahia, né? Para poderem fazer esse cadastro, né? Porque quanto mais a gente aparecer, melhor, né? Aparecer de maneira oficial, né? Na página do governo, melhor, né? Melhor para a gente ter mais argumentação e que brigar cada vez mais pela questão das guardas municipais. Aí. Né? Pois é. Então, meu amigo, né, vamos agora focar um pouquinho mais nessa questão da reforma administrativa. Né? Desde o ano passado tem se discutido muito essa questão, fortemente essa questão da reforma administrativa. Né? E agora também, né, com a eleição do novo presidente da Câmara dos Deputados Federais, né, o Arthur Lira, né, do Partido Progressista, né, do estado de Alagoas, ele tem dito em entrevistas, né, que na reforma administrativa será uma das pautas desse ano a serem discutidas, tratadas fortemente lá na Câmara dos Deputados, né, pelo governo. Aí eu pergunto a você, né, contexto atual que está rolando lá, né, a PEC 32, né, isso afeta aos guardas municipais? Então, e como que isso afeta? Então, Alan, falar da reforma administrativa é um tema complexo, é um tema delicado, é um tema muito importante para a nossa categoria. Então, aqui eu não quero ser aqui o mensageiro do apocalipse, eu vou ser realista, né? E como diz a diretora jurídica da federação, o pessoal tem que parar de relativizar esse problema, né? Parar de ficar jogando esquerda, direita, centro, essas coisas não vão adiantar nada se focar realmente no que está escrito o texto, né? E é nisso que a gente vai se amparar. Então, eu repito, eu não estou aqui para ser o apocalipse, o mensageiro do apocalipse, mas as informações que a gente vai passar para vocês são informações importantes, né? Essa reforma, ela pode se dizer que ela vai acabar é o fim do serviço público da maneira que a gente conhece.
essa PEC, ela prevê diversas mudanças e a criação de novos tipos de vínculos, né, e alteração no estágio probatório. Ela é extremamente nefasta para o serviço público e para os guardas municipais em específico. A gente vai também dar uma pincelada nesse tema, porque é um tema complexo. Então, atualmente, os serviços públicos são contratados por concurso público, por um meio que eles falam de regime jurídico único, né, que garante essa estabilidade. Pela proposta da reforma administrativa, essa estabilidade acaba, né, exceto para alguns cargos, e é aqui que a gente começa a entrar no assunto do guarda municipal. Esses cargos seriam aqueles cargos típicos do Estado, vamos dizer assim, né? Esses cargos típicos do Estado terão direito à estabilidade após 3 anos de serviço. Nossa luta hoje em Brasília é para ter esse reconhecimento, a Guarda Municipal ter esse reconhecimento de carreira típica de Estado, né, por conta da importância de se manter a Guarda Municipal fazendo a sua atribuição de fiscalização ou de poder, como eu posso falar, de poder administrativo dentro do município. Para explicar melhor, aí a gente tem que explicar primeiro o que é carreira típica de Estado, né, Alan? Isso que eu lhe pergunto agora, né? O que é essa carreira, né? Se existe alguma legislação dizendo quais são de fato todas essas carreiras que são típicas de Estado. E aproveitar esse seu gancho. Tá. Eu vou tentar não entrar em minúcias jurídicas, eu vou tentar explicar assim, de maneira bem aberta, dando exemplos para facilitar a explicação. As carreiras típicas de Estado são aquelas que correspondem ao interesse fundamental do poder público. As carreiras fim, vamos dizer assim, né? São carreiras diferenciadas, mas que têm responsabilidades a mais. Tem algumas carreiras que são classificadas típicas de Estado, eu vou elencar algumas aqui. Por exemplo, área de fiscalização tributária e relação do trabalho. Arrecadação, finanças e controle, que seria a Receita Federal. A gestão pública, o comércio exterior. Áreas de segurança pública. E olha a preocupação. Áreas de segurança pública, está dizendo ali. Diploma e advocacia pública, que são os diplomatas e a Advocacia Geral da União, Defensoria Pública, que são os defensores, a regulação e políticas monetárias, que são os procuradores do Banco Central, as áreas de inteligência do Estado, planejamento e orçamento federal, magistratura, que são os juízes, Ministério Público, que são os promotores. Então, assim, esses são alguns exemplos de carreira típica de Estado. Com essa mudança que a gente vai ter do regime único de entrada no serviço público para esses novos cinco vínculos que a gente pode dizer que são por prazo determinado, por cargos de liderança e assessoramento, que a gente vai falar um pouco, por tempo indeterminado, por cargo típico de Estado, que é esse que está falando, e de experiência, e hoje não é mais regime único, hoje você tem que entrar por um desses vinculantes, né? E já adiantando, que eu sei que você vai fazer essa pergunta, não é só para os novos servidores, os servidores da ativa agora também vão ter os seus direitos mexidos. Então, assim, se vai afetar os que estão ingressando agora, vai. Se vai afetar os que estão atualmente no trabalho agora, também vai. Essa proposta de reforma administrativa, ela altera 27 trechos da Constituição, introduz 88 novos trechos, sendo 4 artigos inteiros. E as principais medidas que tratam a reforma administrativa, para explicar o que é reforma administrativa, ela vai tratar da contratação, da remuneração e do desligamento de servidores públicos. Então, em uma dessas inovações, então, dizendo a estabilidade no serviço público ficará restrita somente às carreiras típicas de Estado. Então, é por isso, Alan, que é importante a gente ter esse reconhecimento, o guarda municipal ter esse reconhecimento de carreira típica do Estado. E eu vou dar um exemplo agora bem fácil do pessoal entender qual é a importância de você ter essa estabilidade do trabalho da guarda municipal. E lá vamos nós para o exemplo daquele guarda de São Paulo que quis multar o desembargador que estava descumprindo uma determinação do uso de máscaras. Todo mundo deve lembrar dessa situação. O que você acha que ia acontecer com aquele guarda se ele não tivesse a estabilidade, se ele não fosse considerado carreira típica de Estado? Uma hora dessa ele estaria procurando emprego.
Com certeza, com certeza. Era certo isso, acontecer esse tipo de situação, né? Porque normalmente acontece, né, com o pessoal contratado, né? Quando tem algum probleminha assim, tira logo, né, e bota outro. Então você veja só a importância de já começar os guardas municipais a trabalhar nessa questão do reconhecimento, né, da questão das carreiras típicas de Estado, para que a gente possa ter a garantia de trabalhar na área de segurança pública com essa questão da estabilidade, porque os outros demais vínculos não vai ter mais estabilidade. Eu vou deixar claro... Essa questão também, o Verso, essa questão também de carreiras de Estado, né? Uma coisa que eu percebi também nessas discussões, né, dessa PEC 32, da reforma administrativa, que assim, hoje existe um consenso, né, dessas áreas que são consideradas de tipo de Estado, né? Hoje existe consenso, não existe uma lei assim, pré-determinando essa carreira X, essa, exatamente, dizendo todas, né? E uma das coisas que eu percebi é que nessa PEC estão querendo dizer exatamente quais são os cargos que são de carreira típica de Estado. Mas e aí? Então, Alan, aí que mora o perigo. Na PEC especificamente não está elencado quem vai ser e quem não vai ser. Eles vão dizer quem será as carreiras típicas do Estado por uma lei complementar futura. E essa lei vai definir e vai enquadrar as categorias. E os entes federativos poderão regulamentar o tema posteriormente, ainda por cima. Para deixar mais claro a explicação, como eu falei para vocês, eu vou tentar dar exemplo. Deixa eu ver o que vem na minha cabeça aqui. Vai se criar, vamos supor que a PEC passe. Depois da PEC, eles vão criar essa lei complementar. Nessa lei complementar é que eles vão fazer isso que você está dizendo. Quem são as carreiras típicas de Estado? E aí tem mais um problema. Ano passado, numa conversa que alguns parlamentares, inclusive o presidente da Frente Parlamentar teve com o antigo presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, já estava se ventilando dentro do Congresso Nacional que eles não querem tratar como carreira de Estado, eles querem tratar como cargos de Estado. E isso é mais perigoso ainda. Vou dar um exemplo. A Polícia Civil, por exemplo. A Polícia Civil tem o delegado, tem o escrivão, tem o agente. Vou resumir nesses três. Se por acaso, dentro da carreira de policial civil, eles estipularem somente o cargo de delegado, somente o delegado vai estar dentro dessa, vamos dizer, inovação de cargo típico de Estado. Então, isso é muito perigoso. Vamos dar um exemplo aqui da guarda da minha cidade, que tem 3 níveis: guarda, supervisor e inspetor. O inspetor seria a ponta da pirâmide. Imagine se dentro da guarda municipal, somente os inspetores, que são apenas 25 aqui dentro da minha cidade, são considerados cargos típicos de Estado. Daí o supervisor que faz a supervisão, que é o elo entre os guardas e o inspetor, não. E os guardas que estão ali multando, estão tendo que atender aí na linha de frente o Covid, não são considerados. E aí, mais para frente, eu vou explicar para vocês que tem um agravante dentro desse módulo circulante aí que vai prejudicar ainda mais ainda os guardas. Então, assim, eu não estou aqui para ser o cavaleiro do apocalipse, mas eu tenho que deixar claro as preocupações que essa PEC vem trazer para as guardas municipais do Brasil. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, Alan. Uhum. Não, eu estou entendendo, né? Então, pegando essa sua linha, né, na qual você está tentando, buscando explicar essa situação, então isso vai prejudicar em muito todas aquelas, não só a relação agora municipal, mas toda e outra qualquer carreira que tem assim, a carreira única, a chamada carreira única, não é isso? Então, se só dentro daquela carreira, por exemplo, relacionada à guarda municipal, né? Digamos, tenha lá o inspetor, subinspetor, né? GCM primeira, segunda e terceira classe, né? Digamos que só o inspetor, né, guarda municipal, é considerado cargo típico, né? Então os demais ficam soltos, né? Ficam soltos, né? E não é só isso. Vou tentar explicar. Isso aí tá certo, o entendimento é bem esse mesmo. Aí nós temos o problema dos novos guardas que vão ingressar e dos que vão permanecer. Os novos guardas que ingressarem na carreira, sem ser considerado cargo típico
Estado, eles já vêm sem estabilidade. E aí eles ficariam 2 anos sem vínculo nenhum com o município, como uma espécie de trainee, sem vínculo nenhum. E os melhores classificados passariam por um estágio de mais 12 meses para depois sim poder ocupar um cargo com prazos indeterminados. Olha só como é que o negócio vai ficar. Então, assim, passa 2 anos de trainee, porque é isso que eles estão dizendo ali na lei, é só ler a lei, eu não estou sendo o cavaleiro do Apocalipse. Sem vínculo nenhum com a prefeitura. Você poderia até ter, por exemplo, atendido a quantidade de cargos que o edital do concurso, 100 guardas eu vou contratar, por exemplo, aí em Salvador. Você poderia estar dentro desses 100 guardas ali. Mas você ia ficar 2 anos de trainee e depois você ia passar por um estágio de 12 meses para depois ocupar o cargo por prazo indeterminado. Só que é o seguinte, nesses 2 anos de trainee, mesmo você ocupando as 100 vagas, você pode ser desvinculado por uma avaliação que eles vão fazer que não tem critério nenhum, que ninguém discutiu ainda como é que vai ser feito, e vai ser feito por lei complementar. É uma aberração isso aí. E só para ficar claro, essa questão do prazo indeterminado, ou seja, o cara já vem sem estabilidade e vai ser a maioria dos servidores que não vão ser considerados aí carreira típica de Estado, né? São contratados por concurso, são servidores que vão desempenhar atividades administrativas, técnicas, especializadas que são contínuas e não exclusivas do Estado, vamos dizer assim. Vai ser a maioria dos servidores permanentes vai ser contratado nesse regime. E depois nós temos os outros ainda mais nefastos, que é o por tempo determinado, que também não tem estabilidade, são contratados por concurso com os dois grupos anteriores. Os contratos são temporários, com duração estabelecida previamente e após o término do período, o profissional deixa o serviço público, ou seja, fica aqui 1 ano e tchau, sem vínculo nenhum. E aí, lá para frente, a gente vai falar dos cargos de liderança e assessoramento também. Ótimo, ótimo. Até pegando esse gancho agora, né, dessa questão de cargo de assessoria, né, esses cargos de liderança, né, eu até gostaria de fazer uma pergunta relacionada a essa questão em específico. Aquelas guardas municipais mesmo que hoje, né, e que infelizmente não tem os seus planos de cargos e carreiras, né, isso poderia ser prejudicial nessa questão, desses cargos de assessoria, né, liderança, né? E, infelizmente, essas guardas que não têm plano de cargo, os cargos de chefia são tudo feito por cargo de comissão e confiança, como aqui, exemplo aqui de Salvador. Né? Infelizmente, atualmente, ainda não temos os nossos planos de cargos aqui em Salvador. Né? Todos os cargos de chefia feitos por comissão, cargo de comissão e confiança. Todos os cargos que existem de chefia. Né? É ocupado por guardas, né? mas não tem plano de cargos. Né? Isso poderia ser prejudicial nisso, né? De repente poderia, com essa PEC, entrada dessa PEC, poderia entrar pessoas de fora que não são guardas municipais concursadas para ocupar esses cargos de chefia, por exemplo? Então vamos lá. Eu vou responder a tua pergunta já fazendo uma outra pergunta. Se realmente a proposta do governo é modernizar, melhorar o serviço público, por que eles estão aumentando o número de cargos comissionados, dando o nome de cargo de liderança e assessoramento? Já para deixar a pulga na orelha do pessoal que está assistindo a gente. O texto da lei, Alan, ele está maquiando e acabando com as funções gratificadas e com os cargos em comissão da maneira que a gente conhece hoje, que é esse que você falou aí. E tem inspetor que assume aquilo, tem guarda que assume aquele outro. Mas eles estão transformando esses cargos de apadrinhamento político, que serão conhecidos como cargos de liderança. Então, assim, o cargo comissionado que a gente conhece, o cargo comissionado que a gente conhece, eles são designados para funções de direção, o diretor da guarda, de assessoramento, assessor especial do prefeito. Mas esses cargos de liderança, eles poderão ser designados para funções estratégicas, eles poderão ser designados para funções estratégicas, gerenciais, e aí, pasmem agora, eles poderão ser designados para isso que a gente faz, que são funções técnicas de servidores públicos que são concursados sem estabilidade. Então, isso na prática vai aumentar, vai pulverizar e vai potencializar os cargos de comissão dentro da estrutura do governo.
E na teoria o discurso fala em modernizar o serviço público, mas na prática o que vai acontecer é o loteamento do serviço público. Querem os políticos... Quem que eles vão colocar nesses cargos políticos? Os apoiadores de campanha. Nós, guardas municipais, sabemos como funciona a máquina do Estado. E olha, para essa pergunta ainda eu tenho que voltar lá naquela primeira que a gente estava respondendo, porque eu falei dos guardas municipais que estariam ingressando na carreira agora. E para os guardas municipais que estão na carreira hoje, tem eu que tenho 15 anos, o guarda que tem 17 anos, o guarda que tem 20 anos, eles vão criar uma aberração chamada avaliação periódica de desempenho. Isso está na lei, gente. Eu não estou sendo o cavaleiro do apocalipse, peço para vocês lerem aí. O que é essa avaliação periódica de desempenho? Deixa eu só ver se eu não estou misturando aqui. Avaliação periódica de desempenho, o que ela vai fazer? Vamos lá. Vou tentar explicar sem minúcias do vídeo. Você, guarda municipal, está exercendo atividade 10, 15, 20 anos e vai poder perder o seu cargo público através de uma avaliação de periodicidade de atividade? Vai. Então, isso já é uma coisa que vai atacar aos servidores atuais. E eles querem regulamentar de uma forma a flexibilizar o desligamento do servidor público. Uma pergunta, então, para o pessoal que está assistindo a gente. Ó. Existe algum critério para formular essa avaliação? Nenhum critério foi discutido até agora sobre isso. Só diz que vai ter uma avaliação periódica, né? Imagine você, Alan, um guarda que é questionador aí do comando da guarda, defendendo os interesses coletivos da categoria e batendo de frente com o chefe. Você vai ter uma boa avaliação? Ave Maria. Eu, sindicalista... É quase que certo, 100% certo que não. Eu, sindicalista, vou ter uma boa avaliação periódica de desempenho? O guarda municipal que se lança candidato a um partido contrário ao prefeito terá uma boa avaliação periódica? Ave Maria. Pessoal, se já existe assédio dentro das guardas municipais, se em alguns casos já se torna até fácil de demitir algum guarda municipal por um processo administrativo disciplinar, imagine com essa avaliação. Imagine a perseguição política dentro das corporações. Qual garantia de que vai ter de se permanecer lá? E aí vamos lá, Alan. Agora eu volto para aquela tua pergunta dos comandantes que estão em cargos comissionados que a gente conhece. O guarda está lá, ele vai participar dessa avaliação periódica avaliação periódica aí que eu falei, está na lei, que é só ler lá, avaliação periódica de desempenho. Aí tem um apadrinhado meu, eu sou prefeito, tem um apadrinhado meu que está no cargo ali técnico que eu quero colocar o cara. O cara é um cabo que me ajudou ali. Tem um inspetor ali como defesa civil, diretor da defesa civil. Eu avalio esse diretor da defesa civil, guarda municipal, concursado, estabilizado de 17 anos, mal, tiro o cara dali e coloco o meu apadrinhado político no lugar. Respondi a tua pergunta agora, com exemplo? Então, assim, perfeito. Os guardas municipais que estão entrando agora, ou o servidor público que está entrando agora, para eles é nefasto essa reforma da administrativa. Mas para os atuais guardas já está dando um dos primeiros exemplos que para nós também não vai ser fácil. Entendeu? Sim, com certeza. Uma outra questão que eu também estava lendo, né, no texto dessa PEC, né, que ela diz o seguinte, né, que está lá no texto, vocês podem até procurar ele também, essa informação que eu vou falar aqui agora, né? Ela dá amplos poderes ao presidente da República, como, por exemplo, a extinção de cargos e órgãos públicos por meio de um simples decreto. Né? Porque hoje em dia, para acabar com qualquer órgão público, é através de lei. Né? Qualquer cargo público é através de lei. Né? Tem que vir uma lei, né, para isso. E nesse caso dessa PEC, vai dar esse poder através de um simples decreto. Né? Então, isso poderia acontecer, por exemplo, nos municípios também. Caso isso seja aprovado nessa reforma, isso também poderia acontecer para os municípios, para os estados e municípios também, de repente, também delegar um tipo de poder semelhante ao governador e aos prefeitos. E, por exemplo, aí digamos que isso seja, a sua resposta seja positiva para isso. Digamos que, como acontece em alguns lugares, entra um prefeito que detesta
detesta a guarda municipal, ele poderia simplesmente acabar a guarda municipal com um decreto? Sim, infelizmente sim. Essa reforma administrativa, essa PEC, ela está alterando o artigo 84 da Constituição para dar mais liberdade para o chefe do Poder Executivo mexer no desenho da administração pública, para que possa extinguir órgãos e entidades, tá? Como ministérios, autarquias, fundações, sem a necessidade de projeto de lei. Tá, como é que funciona hoje para acabar? Vamos supor que tem esse prefeito que você falou hoje, que quer acabar com a guarda municipal. Ah, eu não gosto do guarda, o guarda me isso, me dá prejuízo, enfim. Como é que é hoje? Ele tem que encaminhar um projeto de lei para a Câmara dos Vereadores. Esse projeto de lei vai ter que passar por comissão especial, comissão de Constituição e Justiça, comissão de Serviço Público, comissão de Segurança. Depois ele vai ter que ser votado no primeiro e segundo turno. E no meio de tudo isso que eu falei, vai estar os guardas municipais pressionando o seu vereador para não votar isso daí, votar a favor dos guardas, votar a favor. Então, enfim, assim, é uma questão democrática, né, de se trabalhar nisso. Agora, do jeito que está querendo essa alteração desse artigo 84 da Constituição, para dar essa liberdade para o chefe do Executivo, e daí o Executivo é sim o presidente, o governador e o prefeito, é a questão de simplesmente acabar com tudo isso com uma simples canetada em um decreto. Então ele faz um decreto lá e que logo, acabou com a guarda, vai ser desse jeito mesmo que você falou. Imagine um prefeito que não... Eu estava falando para você, um prefeito que queira acabar com a guarda. Atualmente ele vai ter que mandar projeto, vai ter que penar para tentar acabar. E é difícil. Com essa lei, tendo essa alteração do artigo 84 aí, dessa reforma da Previdência, é uma canetada só através de decreto, o prefeito acaba, o governador acaba, e o presidente também pode acabar com algumas autarquias aí que ele vem dizendo que vai acabar. E o pior, que vai estar previsto na Constituição. Então depois não adianta vir entidades aí dizendo que tem que entrar com ação jurídica, tem que falar lá com a ação lá do Supremo, não sei de onde, que não vai adiantar, vai ser constitucional essa canetada aí, se tiver essa alteração do artigo 84 da Constituição. Quer dizer que não, qualquer órgão público simplesmente em menos de 24 horas poderá deixar de existir. Né? Em menos de 24 horas. E previsto na Constituição, brincadeira? Então são situações que a gente tem que explanar, né, aos nossos companheiros municipais, e na verdade não só aos guardas municipais, mas como aos demais servidores públicos em geral, né, para ficar atentos a essa questão. Né, que não é uma coisa maravilhosa e linda, como estão se falando, né, porque parece que nós servidores públicos em geral, parece que somos os demônios. Né, parece que somos os demônios da administração pública. Né? É complicado. Para falar a verdade, Alan, o problema é o seguinte: eles não estão mexendo no cerne do problema. Eles estão dando uma falsa sensação para a população que eles estão resolvendo o problema. Na verdade, não é isso. A proposta do governo, ela prevê que a reforma não vai atingir, por exemplo, os parlamentares, ela não vai atingir os magistrados, ela não vai atingir os promotores, os procuradores, não vai atingir os militares. Olha só, resumindo, ela não vai atingir quem vai votar e quem vai julgar. E somente o servidor público que carrega o piano nas costas é que vai estar pagando a conta. Pois é, você vê o quanto essa PEC pode atingir ao serviço público em geral. Então é importantíssimo a gente estar esclarecendo isso para os nossos companheiros, né, que estão nessa luta. Né? Até a Alessandra falou aqui, né? Isso é importante, os companheiros, né, se envolverem nessa luta. É extremamente importante, né, se envolverem nessa luta. Né? Essa e muitas outras lutas, estarem atentas às questões todas. Não pode jamais, né, ficar voando nessas situações todas. Né? Porque a coisa já está rolando lá no Congresso. Tem mais uma situação, não é, tem mais uma situação, Alan, que a gente é bom pontuar. E depois dessa pontuação, eu até vou fazer uma crítica para nós, guardas municipais, eu me incluo nisso. Eu sou guarda municipal há 15 anos, né? Que é a questão o pessoal está esperando, já vou fazer a crítica já para não perder o embalo, mas eu não sei o que os guardas municipais estão esperando, acho que eles estão esperando um milagre acontecer, ou que vai ter um salvador que vai chegar e vai falar, não, vocês vão ser considerados, sim, carreira típica de Estado.
sendo que o próprio governo já está dizendo que não, entendeu? Se a gente não se mobilizar nas redes sociais, se a gente não mobilizar com os nossos deputados da nossa região, se a gente não se mobilizar de maneira fraternal e coletiva, a gente vai tomar na cabeça. Inclusive, agora eu falo o artigo 37, que trata dessa PEC aí, ele trata praticamente da terceirização total do serviço público, exceto as atividades típicas de Estado, que vai ser definido por um projeto de lei que sabe lá como é que está sendo logo tratado, né? Ou seja, meus amigos, se a guarda não for considerada carga típica do Estado, pode ter a sua atividade terceirizada, sim. Então, isso é mais um ponto assim crucial para ser debatido aqui. Né? Isso que eu ia lhe fazer de pergunta também, né? Se existe essa possibilidade, com a aprovação dessa PEC, de se haver essa terceirização da Guarda Municipal, por exemplo, ser executada por uma empresa de vigilância, né? Ou até mesmo ser delegado à Polícia Militar. Sim, eu vou explicar para você. Exceto se a gente for considerado cargo típico de Estado, que a gente precisa dessa mobilização, dessa coletividade, desse apoio aí, para a gente poder entrar nessa lei. Olha só, se a gente, vamos supor que a gente consiga ser, mesmo a gente sendo reconhecido como cargo típico de Estado, os nossos problemas ainda não estarão resolvidos. Tá? Para deixar bem claro como é preocupante essa reforma da administrativa. Os municípios estão constitucionalizando essa questão da função delegada, que você comentou aí, Alan. O que é função delegada? E isso já é realidade em alguns municípios. Vou dar um exemplo de uma cidade que todo mundo conhece, que tem a maior guarda armada do Brasil, que é São Paulo. 6.600 guardas municipais, se não me falha a memória. Lá, o pessoal, eles atacam o coração das guardas municipais. Imagina, eles atacaram a maior guarda municipal armada do Brasil, com essa função delegada. O que é essa função delegada? É um termo de cooperação entre o município e o Estado, onde é permitido que o policial militar, em seu dia de folga, faça a segurança do município. E aí você tem que olhar isso com olhos de gestor público. Vamos lá. O gestor olha e fala assim, porra, o guarda tem que comprar uniforme, eu tenho que dar armamento para eles, tem que fazer munição, tem que dar treinamento, né, tem que comprar viatura, e se eu fizer um termo de cooperação, o policial militar vem aqui, faz o que eu quero que o guarda faça, e eu só pago 150 conto para ele. E o resto que eu vou economizar, eu coloco luz, faço calçada, que é o que a população quer, boto asfalto, que é o que me dá voto. Se você pensar como gestor público, olha só, você acha que o gestor público não vai querer fazer um termo de cooperação, mesmo a gente sendo considerado cargo típico do Estado? Então, pessoal, é importante que vocês, como diz a diretora jurídica, que eu uso a frase dela, parem de relativizar o problema, repensem isso. Nunca a gente foi tão ameaçado como estamos sendo agora. Pessoal, eu sou para falar para vocês que as guardas municipais, se essa PEC 32 passar do jeito que está, as guardas municipais elas estão sofrendo um processo de extinção. E é bom que isso vai ficar gravado aqui nos anais da história, porque vai estar dito aqui. Se a gente não se unir e não parar de relativizar o problema, as guardas municipais elas caminham para uma extinção. Porque olha só, essa função delegada lá em São Paulo, a federação está ajudando o sindicato lá, que é membro da federação, ainda como a PEC não passou, é inconstitucional o que eles estão fazendo lá. Então a gente está conseguindo remédios jurídicos para tentar barrar que o prefeito Bruno Covas chame um policial militar para ficar na frente da escola, para ficar na frente do UPA, ou para estar até dentro de uma viatura fazendo trabalho de guarda. Entendeu? Isso é de extrema importância que o pessoal entenda. Vamos mexer no artigo 37. Essa função delegada já é realidade lá no estado de São Paulo. A gente está lutando para que isso não vá para frente. Mas se passar esse artigo 37 da maneira que está ali, os municípios vão poder fazer isso de forma constitucional, porque a PEC é uma alteração da Constituição. E aí, se o gestor não gostar de guarda e quiser colocar os policiais militares para fazer o serviço de guarda, o que vai acontecer? Ele vai ter uma economicidade burra e não vai ter mais contratação de guarda. Por isso que eu sou taxativo de falar que a gente vai caminhar para
uma extinção se isso passar desse jeito. Com certeza. Chegou até uma pergunta aqui bem interessante que eu vi entre os comentários aqui, né? E é uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer, meu amigo, né? Aqui, né? Em relação a essa PEC, né? Por exemplo, digamos que com a aprovação dessa PEC, a Lei 13.022 cai? A lei 13.022, ela não cai, porque o que ela é? O que ela é? Ela é um parágrafo que regulamenta a atuação da guarda dentro do capítulo da segurança pública, lá no artigo 144. Ela não vai cair. A gente vai continuar fazendo aquelas atribuições que estão lá, sim, sem problema nenhum. O problema é esse que eu falei para vocês. Constitucionalizando a função delegada e tendo a visão dos gestores em questão de economia pura, que eles gostam de fazer, é assim, aquilo que eu falei e repito. Guarda municipal custa para mim o quê? Custa eu comprar o fardamento, o coturno, o cinturão, a boina, a algema, sabe? Ele computa tudo isso e fala, e pagar a previdência, pagar salário, pagar férias, pagar 13º, que eu estou esquecendo de colocar aqui. Aí ele coloca isso num balaio e fala assim, um guarda custa isso para mim. Se eu chamar um policial militar para fazer isso, eu vou pagar R$150.000 e o resto eu economizo para colocar a luz e fazer asfalto, que é o que dá voto. Infelizmente, muitos pensam em segurança pública assim. Eu digo aqui, eu conversei aí eu vou dar um exemplo aqui da minha região, com alguns parlamentares, e eles começaram a entender agora a questão do elefante branco que está virando a polícia militar. Aqui no meu estado são 21.000 policiais militares. E eles se ligaram que o quê? Eles não são mais praticamente eles estão se transformando em carreiras de segurança em carreiras políticas. Porque tem soldado, deputado, tem major, ministro, tem coronel, não sei o quê. Eles estão deixando de ver a segurança pública e estão fazendo o quê? Uma articulação política para ter representante lá. E essas representações políticas que a gente está vendo deles lá, está tendo reflexo agora nesses projetos de lei. Neles não mexe nada. Neles não está mexendo nada. Neles eles estão garantindo todos os benefícios, direitos e tudo aquilo que o ministro Guedes fala que é privilégio. Né? Então, assim, pessoal, a gente tem que começar a ter uma visão mais madura, uma consciência política dentro das guardas municipais, para a gente começar a colher benefícios. Esse tipo de tudo podre que a gente está colhendo aqui, a guarda municipal vai caminhar para uma extinção. Infelizmente, né? Porque se vai estar na Constituição, né, e dentro da hierarquia das legislações, a Constituição vem primeiro. E se está na Constituição, vai dar carta aberta a qualquer prefeito a fazer o que quiser com essas guardas municipais de todo o Brasil. Extinguir, né, botar como função delegada, e até mesmo que porque está lá dentro desse texto, né, da PEC também, terceirizar mesmo, né, contratando uma empresa de vigilância para exercer a função de guarda municipal. Né? Ainda tem essa questão também, ainda dá espaço para isso, né, o texto da PEC. Né? É só vocês lerem com calma que vocês vão perceber essas questões todas, desses detalhes na qual a gente está discutindo. Né? Bom, então, meu amigo, eu sei que você tem seus compromissos também, né? Que o tempo, a gente começou a falar aqui, o tempo começou a passar bastante, né? Eu sei que você tem até um compromisso agora mais tarde, né? Também, né? E assim, quem sabe a gente pode até marcar um outro momento para a gente discutir mais ainda, né? Em uma nova live, para discutir essa temática e destrinchar mais coisas ainda, porque é muitos detalhes nessa questão dessa live. Então, eu gostaria, meu amigo, que você pudesse, né, fazer as suas considerações finais. Ou se você quiser falar um pouquinho antes também de fazer as suas considerações finais a respeito de alguma coisa a mais, você pode falar também. Obrigado, Alan. A gente está aqui para justamente colaborar, somar, ajudar. Né? A federação foi criada para justamente isso, ajudar na coordenação, ajudar no planejamento, a necessidade de somar, né, não de dividir. Tanto é que você já foi convidado ao vivo e a cores aí por mim a fazer parte dessa questão de auxiliar a nossa federação na questão dos baianos aí, que a gente admira muito, que é um dos estados que mais tem guardas municipais. Mas assim, eu tenho no tempinho e eu reforço a crítica, que eu não quero ser o cavaleiro do apocalipse. Né? É como eu falei para vocês no início lá, esse projeto que altera a Constituição, ele está mexendo muita coisa, ele está mexendo
praticamente em toda a parte que diz respeito ao serviço público. E a gente percebe uma coisa que me deixa triste, Alan. Principalmente eu vou falar do meu estado, não vou falar do seu, porque eu ainda não conheço o pessoal daí, mas é a questão do servidor parece estar dormindo. Os guardas municipais estão esperando o milagre cair do céu, o servidor está esperando que o Salvador vai aparecer e vai resolver os problemas dele. Ou pior ainda, estão esperando a caca acontecer para depois apontar o dedo e dizer que o culpado é aquele e o culpado é aquele outro que não fez nada, que alguém tem que fazer uma coisa. Eu estou falando do meu estado aqui. Então, assim, a gente precisa se mobilizar, a gente precisa pressionar os parlamentares da nossa região. Todo mundo tem um celular com internet na mão hoje. Todo mundo conhece um deputado federal que votou, porque você é obrigado a votar em alguém. Se você votou, você tem o direito de cobrar ele também. Falar, e agora, meu irmão? Você levou meu voto e agora você está querendo me ferrar? Desculpa o termo aí, que eu estou meio... Então, assim, essa mobilização nas redes sociais também funciona. Nós somos uma caixa de ressonância política. Se não tiver pressão, gente, não adianta. A minha avó dizia uma coisa para mim e hoje eu levo isso na política. Se você não botar pressão no feijão, ele não vai cozinhar. E é a mesma coisa com a gente aqui. Se a gente não fizer pressão nos políticos, eles vão passar suave. E a gente tem uma vantagem, pessoal. Não é uma vantagem lá muito grande, mas tem uma vantagem. Daqui 2 anos tem eleição para deputado. Tem eleição para governador e tem eleição para presidente. Eles têm essa pulga atrás da orelha. Então a gente precisa se mobilizar. Você, indivíduo guarda municipal, não espere o teu amigo do lado, o cara da viatura, o cara que está trocando tua escala, não espera ele. Você, indivíduo guarda municipal, faça um favor para a coletividade, mobiliza o pessoal, vá nas redes sociais cobrar o teu deputado. Tá? Não confie em quem fala que está tudo certo, que já está tudo certo, nós estamos ali resolvendo, não confie nesse tipo de gente, não é isso. Vocês já viram na reforma da Previdência que a gente tomou na cabeça, nós conseguimos 40 emendas a favor da guarda, derrubaram em 5 segundos as 40 de uma vez só. E ainda jogaram a responsabilidade para os estados e municípios, tirando a responsabilidade deles, que é onde fica a regra geral. Então não confie, tá? Quem vota na reforma não está na reforma e quem julgará a reforma não está na reforma. Então veja só a preocupação disso. Isso é muito importante, pessoal. Os parlamentares não estão, os magistrados não estão, nem os militares estão. Então, assim, Alan, eu estou fazendo um desabafo aqui, e esse desabafo ele vem recheado de pedido de ajuda, né? A federação não é um rosto só, a federação, como eu falei para vocês, são sindicatos que representam a federação. Caso você queira fazer uma live com outros sindicatos que fazem parte da federação também, pode ser que não seja eu, pode ser que seja outro. Mas, assim, é um apelo que eu faço para vocês, guardas municipais que estão acompanhando, não se acomodem, cobrem, se mobilizem, porque essa reforma da Previdência é nefasta, essa reforma da administrativa é nefasta para o serviço público e principalmente para os guardas municipais. Tanto os ativos que estão agora aqui, que eu falei para vocês ali com o Alan, que pode ter o serviço terceirizado, e vão perder aí essa avaliação de desempenho. Se você é um guarda que critica, um guarda que cobra, um guarda que quer ser candidato a vereador do partido da oposição, prefeito, você vai ter uma avaliação baixa e pode ser mandado embora da guarda municipal. Eu estou reforçando. Mais uma última perguntinha, meu amigo. Pode falar. Só mais uma última perguntinha que o companheiro jogou aqui, o José Neto, né? Essa PEC sendo aprovada, ela entra em vigor quando? Essa PEC ela vai passar pelo processo do Congresso Nacional. Então, ela vai passar pela Câmara dos Deputados, primeira votação, depois ela vai para a votação do Senado, depois ela vai para a votação do presidente, e aí depois de 30 dias ela entra em vigor. Mas Deus o livre a pergunta do guarda, e nem vamos pensar nessa possibilidade, sem lutar, pelo menos. Como dizia um filme que a gente assistiu, gostava muito aí, se a gente for cair, gente, vamos cair atirando. Vamos cair atirando. Isso não é brincadeira. Nossa. Terceirização da Guarda Municipal, essa avaliação aí dos guardas municipais pelo desempenho, isso aí é ampliação do quadro de comissionados dentro do Estado do servidor público. Isso é nefasto, isso acaba com tudo. Parece que eu estou sendo um cavaleiro do apocalipse aqui, mas isso que eu estou reforçando para vocês é de extrema importância. Vocês coloquem na cabeça isso. Não vai
A propaganda do governo é dizer para vocês, isso só vai afetar os novos servidores. E eu reforço para vocês, sendo companheiro de luta aqui. Não, é mentira. Essa avaliação vai ser com os servidores antigos. A terceirização você vai estar dentro da carreira, entre outros. Uma coisa que a gente não falou, Alan, que é importante também dizer, é a questão aqui, que eu vou aproveitar esses minutinhos que você está me dando, né? A gente falou dos vínculos, né? São cargo determinado, os cargos determinados, os cargos de liderança e funcionamento, e do vínculo por experiência, que a gente falou. Só que tem também fim de promoções automáticas que os servidores públicos tinham. Então vamos lá falar sobre os fins. Licença-prêmio, que é aquela folga que o servidor tem em 3 meses, seguindo critérios rigorosos que a própria prefeitura dá. Tchau, isso aí não vai ter mais. Aumento de retroativo, tchau, não vai ter mais. Férias superiores a 30 dias por ano, isso é uma coisa mais de servidor da saúde, de servidor do magistério. Tchau, não vai ter mais. Adicional por tempo de serviço, onde a maioria dos planos de carreira dos guardas municipais tem esse vínculo aqui, ó. São vinculados por adicionais por tempo de serviço. Se isso aí passar do jeito que está, acaba com praticamente quase todos os planos de carreira dos municípios onde tem guarda municipal. E os municípios vão fazer novos planos de carreira justamente com a forma do bolo que está aí, que é essa reforma administrativa. Aposentadoria compulsória, tchau. Parcela indenizatória sem previsão legal, tchau, não vai ter mais. Adicional indenização por substituição não afetiva, tchau, não vai ter. Redução de jornada sem redução de remuneração, tchau. Progressão ou promoção baseada exclusivamente em tempo de serviço, não vai ter mais. Incorporação ao salário de valor de exercício de cargos de também não vai ter mais. Isso tudo está nessa nefasta reforma administrativa conhecida como PEC 32, e bem que o Paulo Guedes falou, o ministro da Economia. Nós abraçamos eles acharam que eram nossos amigos, nós colocamos a granada no bolso deles. Agora, sabe o que eles fizeram, Alan? Eles tiraram o fio da granada e ela está prestes a explodir. E o pessoal está esperando um salvador, um milagreiro que vai resolver os problemas das guardas. Se a gente não lutar, não resolve nada. Complicadíssima a situação, é uma coisa para o pessoal pensar, né? Ainda bem que essa live também vai ficar aqui salva, né? E depois a gente vai colocar também essa mesma live, né? Para que as pessoas, os companheiros possam ver essas informações, possam refletir e possam vir para a luta também dessa questão, né? Não ficar mais parados, né? Como você mesmo falou, hoje em dia existem as formas também de comunicação, de você pressionar os congressistas nessa questão também, né? E apoia entidades também que de fato estão nessa luta para defender as nossas causas, né? Apoia aquelas pessoas que de fato estão nessa luta para defender a nossa causa, né? Que a gente não tenha tantas percas, pelo menos a gente não tenha tantas percas, né? A gente tem tantas lutas aí, né, que a gente pensava que poderia ter, de fato, conseguir e não conseguiu. Um exemplo dela é a questão da aposentadoria diferenciada para nós municipais. A gente pensou, até o último momento, a gente pensou que iria entrar, daqui a pouco tomamos a pancada, a rasteira e não conseguimos. Então, temos que estar nessa luta, para que essas coisas não possam estar acontecendo e a gente só tomando pancada direto, né? Então, eu gostaria de agradecer muito, meu companheiro, essa oportunidade de estar falando contigo, né, nesse momento, está pelo menos esclarecendo um pouco, né, essa questão da reforma administrativa para os nossos companheiros, né, guardas municipais do nosso Brasil inteiro, né, que nos acompanham, né. Como eu falei, essa live vai estar aqui salva, né, e para quem quiser também, eu gostaria que você pudesse passar o seu contato, né, do Instagram, né, o contato da FENAGuardas também, quem quiser mais informações da FENAGuardas, as ações da FENAGuardas também, né, se interar até mais, né, dessa questão da reforma administrativa e das outras ações também que a FENAGuardas faz. Eu quero aproveitar o espacinho que você falou da reforma da Previdência, e em 2019 a luta da federação foi basicamente focada, mirada nessa reforma. Nós chegamos a pagar, a federação pagou, tem um grupo especializado dentro do Congresso Nacional, colhe assinaturas parlamentares para que a gente possa propor emenda. Eu falo para vocês, a gente conseguiu propor 40 emendas, né? 40 emendas.
bancou esses grupos, são agências especializadas que fazem isso no Congresso, para colher assinatura. Uma emenda precisa de 171 assinaturas de deputados. Nós conseguimos 40. E em 15 segundos, numa reunião, onde eu me lembro até hoje, eu, do Sindicato da Guarda de Curitiba, juntamente com o Evandro, que era presidente do Sindicato da Guarda de São Paulo, nós ficamos até 3 horas da manhã dentro da Câmara dos Deputados, esperando uma reunião do PSL na época, que até então estava apoiando o pleito das guardas. E 3 horas da manhã, a gente já tinha andado acho que uns 12 quilômetros lá dentro do Congresso Nacional, veio o balde de água fria, dizendo que a lei foi em cima, que a responsabilidade ia ser dos estados e municípios, e que as emendas dos guardas iam cair, cara. Olha, aquele momento, assim, dá vontade de você chegar, botar a mochila nas costas e procurar o caminhão de onde você caiu. Mas isso deu força para a gente continuar lutando, e a gente conseguiu ali na PEC 133, que infelizmente está estacionada no Senado Federal, a gente ainda tem a possibilidade de conquistar aí, de uma maneira não que a gente deseja, mas de conquistar aí, sim, essa aposentadoria policial, pessoal. Vamos mudar o termo especial, porque é especial para ter aposentadoria. Nós estamos lutando por uma aposentadoria policial. Nós precisamos de vigor físico para trabalhar na nossa questão de guardas municipais. Guarda municipal com 65 anos de idade, com piazão, porque a academia, você acha que tem condição de dar uma orientação para um guarda, um cidadão desse? Não tem. Nós precisamos de vigor físico. Então, assim, não desistimos ainda. A PEC 133 está estacionada lá, tem outras prioridades, mas, como eu falei, está conversando com os senadores, conversando com os parlamentares, para ver se a gente consegue retomar esse assunto também. Mas agora, especificamente, Alan, o foco é justamente esse, é não deixar passar essa reforma administrativa do jeito que ela está aí, porque ela vai acabar com o serviço da maneira que a gente conhece. Em relação à federação, pessoal, peço para vocês entrarem no site penaguardas.org.br, né? penaguardas.org.br. Lá tem todos os dados que vocês precisam da federação, onde fica, o telefone físico, o e-mail que vocês podem mandar para tirar dúvidas. Só, Alan, quero aproveitar para reforçar. A federação, ela é uma entidade de grau superior a sindicato. Então, assim, a gente não pode filiar pessoas físicas. A gente só pode filiar entidades jurídicas, ou seja, sindicatos. Se você quer que seu sindicato se filie à federação para engrossar o caldo da luta, cobre o sindicato da região aí para que se filie. Hoje nós estamos nisso, né? Graças a Deus nós temos um laço financeiro para manter a luta por um bom período de tempo, e é aquilo que eu falei, a gente está para somar aí, a gente não é a entidade que a gente está somando. Inclusive, nessa última reunião com o Ministério da Justiça, nós somamos forças com o Odéias Francisco, quero mandar um abraço para ele, que é da Conferência dos Guardas, uma pessoa que, olha, é batalhadora, estava lá junto com a gente, pontuou muito bem as questões que a gente queria lá, e aí a gente, como é aquela entidade de somar, a gente se afirmou no discurso e conseguiu fazer um discurso bonito, pessoal, a gente mostrou profissionalismo, né? Não adianta, a gente viu uma vez, até vou fazer esse comentário aqui, que eu não deveria fazer, mas eu não me resisti. Teve uma vez que vários guardas a gente encontrou caminhando na Câmara dos Deputados, e a gente estava tratando justamente sobre a reforma da Previdência. Você veja a importância da coordenação do trabalho. Nós chegamos num determinado momento que a gente cruzou com 6 guardas que estavam dentro do eu não vou falar nem o estado, mas vou falar que os 6 guardas estavam cobrando o seu deputado federal, ao invés de cobrar, olha, apoia a gente na reforma previdenciária, é importante para a gente não tem por aqui, né? Estavam pedindo para o deputado federal comprar 6 capacetes de moto na região dele. 6. Gente, isso aí tem que cobrar do prefeito, pelo amor de Deus, eu entendo das emendas parlamentares, o vereador poderia ter comprado isso. Para viajar, eu acho que a cidade ali dá uns 800 quilômetros. Viajar até lá para pedir 6 capacetes do deputado federal e nem sequer tocar no assunto da Previdência. Aquele dia lá eu chamei os guardas para tomar um café, toda a educação, expliquei. E é isso que é a coordenação, entendeu? Que a gente sonha. Ninguém sabe mais. Eu aprendo muito todo dia com guardas de regiões pequenas, com guardas de regiões grandes. Todo dia a gente aprende. Mas essa coordenação precisa ter, porque senão a gente chega lá e o esforço é dobrado, entendeu? Perfeito, meu amigo, perfeito.
Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua pessoa, né, por ter aceitado esse nosso convite, para poder falar um pouco, né, desse assunto extremamente importante sobre a reforma administrativa, como esse pode impactar a carreira dos guardas municipais, né, no Brasil inteiro, né. Eu recomendo aos demais companheiros que pesquisem esse assunto, né, um assunto extremamente importante e sério, né, que pode impactar nossas carreiras daqui para frente, né, caso venha a ser aprovado essa PEC lá no Congresso, né, e busquem o conhecimento dessa informação, né, para que assim vocês possam tentar ajudar essas entidades que estão lá em Brasília, como a Pena Guardas, que de fato tenha essa representação legal para representar os guardas municipais a nível nacional, né, e estarmos nessa luta de forma constante para que assim possam ter vitórias importantes para toda a nossa categoria. Né? Um grande abraço, meu amigo, para você, né, a todos os companheiros do estado do Paraná também. Né, um grande abraço a todos aí. Eu pretendo um dia ainda conhecer Curitiba, né? Eu conheço Foz do Iguaçu, mas não conheço Curitiba, né? Porque eu já fui lá passear. As portas da minha casa estão abertas aí para você conhecer a capital do Paraná. Pronto, estamos juntos nessa luta, né? E agradecer a todos os companheiros que assistiram essa nossa live. Essa live vai ficar aqui salva no nosso Instagram, também vai para nosso canal do YouTube, certo? Para que assim vocês possam rever todas as informações com calma. Então, meus amigos, quero agradecer a todos vocês por terem acompanhado esse tempo todo. E, por fim, uma grande saudação azul marinho a todos vocês. E a gente aguarda vocês novamente na próxima semana com mais uma live, com mais um assunto extremamente importante em relação às nossas bases. Então, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. E mais uma vez, uma grande saudação azul marinho. Grande abraço a todos.